Vou passando então a palavra para o nosso irmão Alfradique, e eu vou lembrar aqui um dado interessante. Todos os dias, o Alfradique, ele prepara a sementinha diária para que seja publicada através de um canal apropriado. E nós recebemos todos os dias uma mensagem bem desenhada pelo Alfradique, que nos atinge o coração diariamente. Então, aqueles que ainda não estão inscritos e tiverem interesse em receber essas mensagens, essas sementinhas que são tão importantes para a nossa evolução, para a nossa reflexão, para a nossa caminhada, ao final da reunião, nos procure e deixem os contatos, nome e o número do telefone, para que o Alfradique já a partir de amanhã já faça essa transmissão. Já amanhã, aqueles que ainda não recebem e tiverem interesse já vão receber. Eu tenho aqui uma alegria muito grande de receber todos os dias e faz um bem muito grande para todos nós. É um link, é só um link, não é nada pesado. Não, é só um linkzinho, é uma coisa. O Alfradique, ele vai ainda comentar sobre esse tema, esse assunto, e ele fica totalmente à vontade para explicar o que for necessário, mas eu não vou roubar mais o tempo dele. Agora a palavra é dele. Seja bem-vindo, meu irmão. Tem que ligar. Muito obrigado, Roberto. Obrigado à casa pela oportunidade de estarmos novamente aqui. É com muito carinho que a gente retorna à casa do Frei Fabiano. E gratidão a Jesus, que permite o nosso reencontro. As sementes diárias, um trabalho que nós fazemos há 4 anos, desde fevereiro de 2018, são pequeninas mensagens de positividade que nós escrevemos sob inspiração do nosso mentor e transformamos nessa mensagem que vai no texto, vai à voz e sempre uma imagem contextualizada. São mensagens de, no máximo, 30 segundos e que nós disparamos via WhatsApp, também lá no YouTube, via WhatsApp todos os dias de manhã, bem cedinho. Não é um vídeo, é um link, então não pesa no celular. E o objetivo é que, ao despertar, a pessoa saiba que existe sempre uma nova mensagem de positividade para ouvir por 30 segundos, refletir, por muitas vezes até já entrar em oração. Uma manhã que começa com positividade tem tudo para se tornar um dia melhor. Aos internautas também, muito boa noite. Aqueles que quiserem já encontram também no YouTube, tá? Como sementes diárias, Luiz Cláudio Alfradique. Aí é só fazer a inscrição e também passa a receber. Mas vamos ao tema da noite, como dito pelo nosso irmão Roberto, Eurípides Barçanufo. Na realidade, a gente vai tentar fazer aqui um resumão, porque falar de espíritos da estirpe de Eurípides, de Bezerra de Menezes, Allan Kardec, Chico Xavier, Joana, Francisco de Assis e tantos outros que, sob o comando de Jesus, retornam, vez por outra, a matéria para nos auxiliar, nos ensinar, nos dar exemplos, nos dar assistência. O tempo é muito pouco, precisaria de um longo seminário para tentar falar um pouquinho mais. Mas, no dia 1º de maio de 1880, na pequenina cidade mineira de Sacramento, Sacramento, que vem do latim e quer dizer verdade sagrada, tem tudo a ver, nasce Eurípides Barçanufo como terceiro filho de 15 do casal Senhor Mojica e Dona Merck, como eram carinhosamente conhecidos
naquele local. Espíritos desta estirpe têm por característica a inteligência, a intelectualidade e o conteúdo moral. E que é o destino de todos nós. Nós estamos aqui no nosso processo evolutivo. E o que é evoluir? É desenvolver as duas asas que nos permitem estar alçando o voo cada vez mais alto. De um lado, a asa da sabedoria, a asa da intelectualidade. Quanto mais aprendemos, melhor. Do outro lado, a asa da ética, da moral. E quanto mais desenvolvido, maior se torna a nossa capacidade de amar. Espíritos sublimes têm ambas as asas fortalecidas. E quando retornam à matéria, como todos nós, passamos por aquele véu de esquecimento. No entanto, torna-se muito mais fácil aprender, que na realidade é recordar, toda aquela bagagem já assimilada que a gente não perde. Isso vem a explicar porque um de nós aprende matemática com muita facilidade, outros a música e tantas coisas mais, porque na realidade estamos revendo aquilo que já aprendemos. Então se torna mais fácil. Eurípides, aos 6 anos de idade, ele é matriculado na escola pública para a alfabetização. Mas já aos 6 anos, ele já tinha a busca pela responsabilidade, pois quis trabalhar. O seu pai tinha uma loja de fazenda, de utilidades, de miudeza, chamada Casa Mogico. E Eurípides ali quis trabalhar com o pai. Então, o trabalho de uma criança de 6 anos era levar uma mercadoria daqui para ali, segurar o cavalo de um cliente que chegasse, coisa parecida. Mas ele já buscava o uso da responsabilidade. Aos 9 anos de idade, inaugura em Sacramento uma instituição de ensino particular. E Eurípides é transferido para ela, é matriculado nela. No entanto, para a surpresa, ele já ingressou numa turma de alunos mais adiantados, devido à sua intelectualidade, ao seu grau de desenvolvimento. E pouco tempo depois, já atuava como aluno monitor, dando assistência aos professores em aulas de reforço de português, de francês e de matemática para os alunos que estavam com dificuldade. Aos 12 anos, por sua iniciativa, com mais algumas pessoas, cria o Grêmio Teatral de Sacramento, se envolvendo ali na parte das artes. Como também, nessa mesma idade, ele ingressa para a banda, desenvolvendo o seu lado, dando expansão ao seu lado musical. Aos 21 anos, o professor João Miranda, dono do Colégio Miranda, procura o senhor Mogico, dizendo que é um desperdício mantê-lo no colégio, porque o colégio não tinha mais nada a acrescentar em sabedoria para o Eurípides, que era autodidata. Além das matérias curriculares, ele estava sempre buscando aprender algo mais e mais, recomendando, assim, ao senhor Mogico que o levasse para uma grande cidade para que continuasse no curso superior, aproveitando as capacidades do jovem. O senhor Mogico pega Eurípides e vem para o Rio de Janeiro, que era, à época, a capital federal. E consegue matriculá-lo na escola preparatória de medicina da Marinha. Feliz da vida, retorna ao Sacramento para que ele arrumasse a sua bagagem e se transferisse para o Rio de Janeiro. No entanto, Eurípides, desde sempre, tinha uma preocupação muito grande com a saúde de seus pais. Seu Mogico sofria de beriberi, de vez em quando tinha uma crise ou outra. Mas a sua mãe, Dona Meca, ela sofria pequenos desmaios. E aquilo preocupava Eurípides. E quando ele se preparava para vir para o Rio de Janeiro, talvez pela emoção
do filho se afastar, ela tem um grave desmaio. E Eurípides desiste da ideia de vir para o Rio de Janeiro. Resolve ficar em Sacramento. De certo, de tudo isso devidamente inspirado pela espiritualidade, devido à missão Eurípides ser em Sacramento. Eurípides, como dissemos, um autodidata, o que ele resolvia fazer, ele fazia, e fazia bem. Tão jovem, ele já tinha instituído o Liceu Sacramentano, um novo colégio, um colégio que desse oportunidade àqueles jovens que não tinham condições de estar no Colégio Miranda, onde ele lecionava também, e com auxílio de outros professores. Participou da fundação, da organização do jornal Gazeta de Sacramento e também contribuía com a redação. Estava sempre escrevendo artigos para aquele jornal. Desde mais jovem, ele assumiu, junto à loja de seu pai, a função de guarda-livros, que é o similar ao que temos hoje o contador, aquele que apura tudo da loja. Ali ele recebia os seus proventos. Ali ele recebia os seus proventos que utilizava integralmente nas suas ações sociais, pois tinha um compromisso social impressionante, sempre olhando para os mais necessitados. Além disso, ele sendo de uma família católica, ele passou a secretariar, como secretário administrador, a Irmandade São Vicente de Paulo, em Sacramento. Criou uma farmácia filantrópica, onde não se cobrava um centavo a ninguém, e, por fim, se tornou vereador. Na época que foi vereador, ele sempre foi muito progressista, sempre muito preocupado com a melhoria social. Ele desenvolveu um projeto de criação da usina de energia elétrica que não tinha em Sacramento. Sacramento não tinha energia elétrica. E que conseguiu aprovar o seu projeto e criar a usina Cajuru, trazendo a energia elétrica. E, consequentemente, o projeto também de trazer o bonde elétrico para Sacramento. Coisa que as cidades maiores vizinhas sequer tinham. O compromisso ético, moral de Eurípides era tamanho que houve uma manobra política no estado de Minas, àquela época, estendendo o mandato de vereadores de 4 para 6 anos. E Eurípides não aceitou, porque em sua cabeça ele tinha sido escolhido para um mandato de 4 anos. E com 4 anos ele saiu. Contra a vontade de todos, mas assim, por ser um homem religioso, católico, e conquistou a admiração dos padres da Irmandade, em especial do padre Antônio Teodoro Maia, presenteou Eurípides com um exemplar da Bíblia Sagrada. Porque em segredo isso, porque àquela época a igreja proibia que pessoas que não fizessem parte do clero lessem a Bíblia. Não podia ler, porque podiam ter interpretações erradas. Mas ele foi presenteado e se tornou um estudioso da Bíblia. No entanto, no Sermão da Montanha, onde ele encontrou as bem-aventuranças, ele parou e ficou impactado com aquilo. Aquilo lhe trazia sempre reflexões que ele não conseguia ir adiante, entender a profundidade daquilo. O senhor Mojico resolve abrir uma filial da Casa Mojico num lugarejo a 18 quilômetros de Sacramento. E Eurípides passa a ter, então, a atribuição praticamente diária de ir à filial, fazer sempre lá o confere
e a administração da filial. E ele sempre parava a 14 quilômetros do Sacramento, numa localidade rural chamada Fazenda Santa Maria. Ali ele sempre apeava o cavalo para prosear, para descansar, e gostava muito, porque recentemente havia mudado para ali um tio querido, o tio Mariano, também conhecido como Senhor Mariano. Mariano era um materialista convicto. No entanto, quando ele se muda ali para a Fazenda Santa Maria, ele começa a perceber, a tomar conhecimento de fenômenos que aconteciam ali, fenômenos de efeito físico, onde janelas trancadas nas casas se abriam sozinhas à noite, pedras que caíam no telhado durante a noite, quando chegava de dia olhar não tinha pedra nenhuma, batidas no telhado, no assoalho, na parede, objetos que sumiam de um local e iam aparecer em outro local mais distante. Mariano, baqueado com aqueles fenômenos, chamou um amigo que morava perto de Uberaba e era médium espírita, que viesse lá para dar o parecer dele. Frederico Peiró chegou e percebeu que naquela comunidade havia uma concentração grande de pessoas que eram médiuns de efeito físico. Então, esse fluido, esse magnetismo dos médiuns de efeitos físicos que os espíritos utilizam para produzir os fenômenos, porque o espírito não tem condição de mover um objeto, ou fazer um som sozinho. Ele precisa desse material que é cedido pelo encarnado, pelo médium de efeito físico. Então, Frederico Peiró mostrou isso a ele. Mariano não teve jeito, converteu-se. E Peiró recomendou que fosse criado ali naquele local um centro para educação e desenvolvimento da mediunidade. Foi quando foi criado, em 28 de agosto de 1900, o Centro Espírita Amor e Fé, um dos primeiros centros espíritas do Triângulo Mineiro. Com esta conversão de tio Mariano do materialismo para o espiritismo, aquilo soou como uma bomba na família de Eurípides Massanudo. O espiritismo era coisa do diabo. Eurípides passou a ter esse problema, porque ele amava o tio e tinha que mostrar para ele que ele estava no caminho errado. No entanto, aproveitou de um momento em que Mariano teve que ir a Sacramento e ia passar a noite lá, hospedado na casa de Eurípides, melhor, na casa de Dona Neca, mãe de Eurípides. Eurípides aproveitou esta oportunidade e pediu à mãe que arrumasse a cama de Mariano no quarto dele, junto a ele. Assim ele teria horas a sós com o tio para demovê-lo do espiritismo. E assim ele fez. Começou a debater com Mariano contra o espiritismo. E o Mariano tentando defender, mas ante a intelectualidade de Eurípides, um homem de muitas letras, um estudioso profundo da Bíblia, Mariano percebeu que não teria condições de ficar enfrentando um debate. Humildemente reconheceu que não estava à altura de debater com Eurípides. E desistiu. Mas na hora de desistir, disse: desisto, mas quero me presentear com este livro. E deu a Eurípides um livro, Depois da Morte, de autoria de Leon Denis, o grande apóstolo do Espiritismo, que deu continuidade à divulgação do Espiritismo após o desencarne de Allan Kardec. Eurípides abriu o livro, começou a ler, e nas primeiras páginas começou a tirar ali dúvidas de algo, de coisas que ele tinha dúvida e que a igreja não conseguia tirar essas dúvidas. Ele, uma esponja de assimilar conhecimentos,
se entregou ao livro e ficou a noite inteira lendo aquele livro. Mariano, ao despertar, percebeu que Eurípides ainda estava lendo. Ficou satisfeito. E, ao se despedir, deixou um convite em aberto a Eurípides. Vá, a hora que você quiser. Vá assistir a uma sessão mediúnica conosco. Àquela época, as sessões mediúnicas eram públicas. Imagine aqui à mesa, os médiuns aqui sentados, e o público podia assistir àquela época. O espiritismo, no seu início, os fenômenos aconteciam com mais frequência, as reuniões eram públicas, porque era a maneira de trazer a atenção das pessoas para a terceira revelação, para o cristianismo renovado, para a verdade atualizada. E então Eurípides recebeu aquele convite e nada falou. Passado algum tempo, era uma sexta-feira da Paixão de 1904, e Eurípides resolve ir para assistir a reunião mediúnica. Vai em companhia de um amigo, mas não avisou a ninguém. Foram em segredo. Vamos fazer surpresa. E quando chegaram lá, no Centro Espírita Amor e Fé, a primeira surpresa foi dele. Porque aquela comunidade, que não era uma comunidade muito grande, mas a comunidade estava praticamente toda na Casa Espírita. Ou seja, a comunidade toda já tinha se convertido ao Espiritismo. Foi a primeira surpresa. E quando ele adentrou naquela casa lotada, a segunda surpresa é que diante da mesa tinham 2 cadeiras vazias, esperando por eles 2. Ou seja, a espiritualidade já tinha avisado que eles estariam vindo. Reservaram um local. Ali, respeitosamente, querendo observar, o senhor Mariano dá início aos trabalhos, como que a leitura de uma página e uma prece fervorosa ao Cristo. Eurípides era cristão. E já começou a ver e a respeitar como o Cristo era amorosamente tratado na Casa Espírita. Começam as facilidades. Eurípides, que conhecia todo mundo dali, percebeu que a mesa era composta, na sua grande maioria, por pessoas de pouca cultura. Mas começou a se surpreender quando elas davam a passividade e, pela psicofonia, discorriam sobre determinados assuntos com eloquência, com conteúdo. E aquilo balançou ele, e ele mentalmente fez um desafio respeitoso. Se são verdadeiramente os espíritos que estão falando pelas pessoas, gostaria que o próprio João Evangelista viesse me explicar, tirar as minhas dúvidas quanto às bem-aventuranças. Mas que o fizesse através de Aristides, que estava à mesa. Aristides era 100% analfabeto e mal sabia falar direito. Minutos depois, Aristides dá passividade, levanta-se e por longos minutos esclarece, tintim por tintim, tudo sobre as bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte, tirando todas as dúvidas que Eurípides possuía. E ao final se despede com João Evangelista. A conversão foi inevitável, foi imediata. A partir dali, Eurípides começa a frequentar com assiduidade as reuniões mediúnicas. E logo nas primeiras, o senhor Mariano, o tio Mariano, também médium, dá passividade a Vicente de Paulo, também conhecido como São Vicente de Paulo. E Vicente de Paulo se revela como o guia espiritual de Eurípides Barçanufo desde o seu nascimento. E para que não houvesse dúvidas,
comentou com ele fatos ocorridos na infância, na adolescência, e que só Eurípides sabia, relembrando os fatos ocorridos, onde ficou sem dúvida de que realmente era o seu guia espiritual que o acompanhou durante aqueles fatos. Apresentou a ele a sua missão. A sua missão junto ao Espiritismo. A sua missão junto à verdade. À caridade. Mas fez um aviso. As portas de Sacramento vão se fechar a você. Os amigos se afastarão. Todas as dificuldades serão colocadas. Mas persevere, pois nada pode escapar da verdade. Eurípides, quando chega a Sacramento, a primeira coisa que ele faz é ir na Irmandade Vicente de Paulo e se desligar, anunciar que não mais fazia parte, pois se tornara espírita. No Liceu de Sacramento, ele institui a matéria Espiritismo, para que os jovens aprendessem o que é Espiritismo, tirar aquela ideia de que é coisa do diabo. Mas a conversão dele ao Espiritismo, e o preconceito era muito grande naquela época, faz com que amigos se afastem. Pais, professores, alguns deles se desligaram. Pais dos alunos procuraram Eurípides com um ultimato: ou retira a matéria Espiritismo, ou nós retiramos os alunos. Mas o compromisso de Eurípides era com a verdade. Então ele não retirou a matéria Espiritismo e os alunos foram sendo retirados. As dificuldades começaram a crescer. Logo em seguida, ele criou o Centro Espírita em Sacramento. Centro Espírita, o mesmo nome é Caridade. Daqui a pouco nós lembramos do nome. E criou, por orientação de Bezerra de Menezes, a Farmácia Espírita, também com o mesmo nome. Bezerra de Menezes é quem passava as receitas. Bezerra de Menezes o acompanhava nas visitas para a cura. Mas as condições financeiras foram ficando cada vez piores. De 1904 a 1907, o colégio foi à bancarrota. Os únicos recursos que restavam a Eurípides eram que ele recebia da Casa Mogico e que destinava à farmácia, aos insumos da farmácia para a produção de remédios. Foi quando ele desistiu. Vou fechar o Liceu Sacramentano. Naquele dia, surge diante dele um espírito extremamente sublime, extremamente poderoso, de uma luz intensa. Diante daquele espírito, Eurípides não se sentia digno de receber tal contato, achou que estava sendo mistificado. E essa resistência natural por se achar indigno de receber a visita de um espírito tão elevado, essa resistência o espírito percebeu. E então colocou num transe inconsciente. Eurípides perde a consciência. O espírito assume a sua mão e rediz um bilhete. E o bilhete dizia: não feche a escola. Apague o nome atual que remete a antigas vaidades da humanidade. O Liceu vem lá da Grécia Antiga. Coloque no lugar o nome Colégio Allan Kardec. Institua no colégio o curso sobre o Evangelho de meu filho. E crie um curso de astronomia. Não se preocupe,
pois a partir de agora o colégio terá a proteção do meu manto de amor. Assinado Maria, serva de Deus. Eurípides volta à consciência, depara-se com o bilhete e, sem perder tempo, apaga o nome do colégio, coloca um novo nome, institui todas as quartas-feiras, aliás, o Espírito tinha dito, a todas as quartas-feiras, cria o curso do Evangelho de meu filho. Institui o curso do Evangelho, similar ao que nós temos hoje, o culto do lar. Só que com mais profundidade. E o curioso é que aqueles médiuns de efeitos físicos, lá de Santa Maria, a 14 quilômetros de distância, muito provavelmente, ou com certeza, inspirados pelos benfeitores, se inscreveram para o curso do Evangelho. Então, eles estavam todas as quartas-feiras cedo ali no Colégio Allan Kardec para participar das aulas do Evangelho de Jesus. Não à toa, a concentração desses médiuns de efeito físico dava material à espiritualidade benfeitora para mais fenômenos de efeitos físicos, pois quando Eurípides, às 9 da manhã, começava a oração inicial do curso, orações amorosas, fervorosas a Deus e a Jesus, todas as casas de sacramento ouviam a voz de Eurípides. Não havia microfone, não havia alto-falante, e ninguém ouvia gritos à distância. Ouvia como se Eurípides estivesse falando aqui, em bom tom. Ouvia como os presentes lá ouviam. A espiritualidade reproduzia a voz de Eurípides em todos os lares. Tal fenômeno fez com que, sem sombra de dúvida, as pessoas começassem a refletir e perceber que o espiritismo era o cristianismo redivivo. O cristianismo puro, simples, de amor e caridade. Então, os amigos começaram a retornar. Os professores começaram a retornar. Os alunos retornaram. Fim da crise. Eurípides, quanto à sua mediunidade, após se converter, ele passou durante 3 meses, praticamente todos os dias, em reuniões no centro com o seu tio Mariano, desabrochando a sua mediunidade, até então contida. Eurípides é um dos raros casos, e por isso é considerado um dos maiores médiuns da humanidade, um dos raros casos em que Eurípides tinha todos os tipos de mediunidade relacionados à obra kardeciana. Todos os tipos ele tinha. E com algumas, com mais ênfase. A cura, a mediunidade de cura, a mediunidade de desdobramento e a mais rara de todas, da bicorporeidade. A bicorporeidade é um assunto tão lindo que vale a pena ser estudado. Tem ele no Livro dos Espíritos e tem, se não me falha a memória, no capítulo 7, lá do Livro dos Médiuns. O espírito, ele entra num transe onde o corpo adormece e o espírito sai e leva boa parte de seu perispírito e tem a capacidade de se materializar em outro local, sendo visto e com tangibilidade. É uma mediunidade raríssima. Quem tinha era Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Pádua. No Livro dos Médiuns, Kardec relata o caso, a história de Antônio de Pádua. É linda, vale a pena ser vista. Então, no final de uma das reuniões, saíram da casa espírita e Eurípides pergunta ao tio Mariano:
onde mora uma pessoa de nome Carlos, que está doente? Mariana para, lembra, assim, Carlos era um homem leproso e, por ser portador da lepra, morava isolado do outro lado daquela floresta. Eurípides diz, precisamos ir lá. Pois Carlos está há 3 dias sem comer e sem beber. Precisamos socorrê-lo. E Mariana diz, vamos, amanhã cedo nós vamos. Não, será tarde. Precisamos ir agora. Mas essa floresta, à noite, tem feras, é muito perigosa, não podemos ir. Mariana, estamos a serviço de Deus, não precisamos temer. Prepararam o fardo e foram ao encontro de Carlos. Lá encontraram Carlos muito mal, desidratado, desnutrido. Deram assistência, deram água, deram alimento, trataram dele. No dia seguinte, ele já mais fortalecido, Eurípides de dia e Mariano vão sair. E na hora que Eurípides se despede de Carlos, o leproso, Eurípides lhe dá um beijo. E o beijo curou Carlos da lepra. Foi a primeira grande cura de Eurípides. A segunda foi a sua mãe, que, em respeito à admiração que ela tinha pelo seu filho, ela se converte e passa a ser uma assistente e nunca mais teve um único desmaio. Eurípides, sempre assistido por Bezerra de Menezes, na farmácia, na prescrição para os locais, com o tempo vinham cartas do Brasil inteiro solicitando receitas e ele enviava via correio, sempre prescritas junto a Bezerra. Pessoas que estavam residindo distante e que tinham um familiar doente, Eurípides ia de encontro ao familiar, ninguém chamava. Ele ia de encontro àquele doente e já levava o remédio que o doente precisava. Professor Eurípides, senhor Eurípides, era chamado, inclusive, aos partos. Invariavelmente, ele fazia os partos. E certa feita, ele estava dando aula no colégio Allan Kardec e foi avisado de uma mulher que morava distante, lá na roça, e que estava com um bebê atravessado e em trabalho de parto. Eurípides se debruça sobre a mesa e apaga. Os seus alunos já conheciam isso, porque isso acontecia de vez em quando. E os alunos ficavam ali, comportados, esperando o despertar. E quando despertava, Eurípides contava o que tinha acontecido, que era dar sequência às aulas de espiritismo, o que a verdade não pode ser escondida. Naquele dia, Eurípides se deita sobre a mesa, apaga e se materializa do lado de fora da casa, adentra a casa, faz o parto da mulher, nasce um menino. Só que a mulher tinha pedido ao seu esposo que fosse buscar o professor Eurípides, pois o parto não está acontecendo, precisamos de ajuda, traga o professor Eurípides. E aquele esposo saiu a galope pelo único caminho que havia. Eurípides fez o parto, saiu da casa, se desmaterializa e desperta lá na sala de aula. Relata aos jovens que tinha acabado de fazer um parto no local tal, nasceu um menino assim, 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 e o pai está vindo a cavalo, vem buscar. Acaba de chegar. Vai adentrar a sala. Vamos recebê-lo educadamente. Vamos cumprimentá-lo. O pai chega, a turma cumprimenta, e o pai diz, preciso que o senhor venha comigo. Minha esposa está em trabalho de parto com dificuldade. Tenha calma. Eu já estive lá, já fiz o parto e nasceu um lindo menino. Estão bem. Mas o pai não aceitou. Pegou Eurípides pelo braço. Venha comigo. Não, ninguém.
Você não passou por mim no caminho, você não pode ter ido. Eurípides, caridoso, amoroso, não resistiu e foi com ele. E quando chega lá naquela casa, a mulher está com a criança nos braços, feliz pelo marido ver o filho, e diz: professor Eurípides, não precisaria ter voltado, estamos bem. Confirmando aquilo que ele havia dito. Esses casos se tornaram frequentes. E quanto mais esses assuntos rompiam as fronteiras, mais pessoas de fora chegavam a Sacramento. Eurípides, ele sempre com o compromisso de atender aos doentes, de toda a ordem, aos necessitados, de toda a ordem. Conseguiu que Frederico Peró, que o seu pai, o Gil, contribuísse também, ampliando aquela farmácia, trazendo insumos das capitais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, até que um belo dia, no dia 25 de abril de 1918, ele entra em desdobramento, o que era muito comum com Eurípides. Não, além da bicorporidade, de se desdobrar e ir ao local distante e depois voltar e relatar o que estava acontecendo, o que foi feito. Isso não ia a passeio, ia para contribuir de alguma forma com a sua presença. Ele é levado por Vicente de Paulo às esferas mais altas. E lá, Vicente de Paulo revela: Eurípides, sua missão na Terra está por concluir-se. Eurípides, um homem de fé, um homem crente, convicto, retorna à consciência como se nada tivesse sido informado a ele. Continua nos seus afazeres. A gripe espanhola, que matou milhões de pessoas no mundo, tinha chegado ao Brasil. E o número de doentes crescia dia a dia, e Eurípides conseguia ir tratar deles e curar com os seus remédios. Os remédios eram todos da homeopatia. Um pouco acima da farmácia de Eurípides, havia uma farmácia normal, que vivia vazia, e a de Eurípides sempre lotada. Não cobrava nada, e a eficiência era muito grande. E por isso ele fora processado pelo uso ilegal da medicina. Só que em todos os fóruns que passou, em todas as varas, nenhum juiz quis assumir a responsabilidade e condenar um homem amor, um apóstolo da caridade. E então Eurípides ali, atendendo aos pacientes, aos doentes, aos necessitados da gripe espanhola. Até que no final de outubro, ele contrai aos 38 anos. Toda essa vida de êxito, de trabalho, somente 38 anos. Em 3 dias, os seus remédios não funcionaram para ele, porque já era a hora anunciada. No dia 1º de novembro de 1918, Eurípides retorna à pátria espiritual. É recebido por uma pleiade de espíritos, entre eles Vicente de Paulo, Bezerra de Menezes, Santo Agostinho, entre outros, retornando à pátria espiritual com a satisfação do dever cumprido. Muito tempo depois, o espírito Hilário Silva, na obra A Verdade, escreve, pelas mãos maravilhosas
de Chico Xavier e Valdo Vieira, num de seus capítulos, ele relata algo que Eurípides vivenciou e jamais revelou a ninguém. Só foi revelado por Hilário Silva Espírito. Que Eurípides, em determinado momento, não disse qual, em determinado momento, Eurípides entra em desdobramento e sobe, quis parar, não conseguia parar, pois ele se sentia levado por braços invisíveis, sublimes, onde a sua vontade não conseguia romper o movimento da subida, até que para no ambiente de uma planície verdejante. Ali, à distância, ele vê um homem em meditação. E pela pureza da luz, ele percebe ser o Cristo. E quando vê que é o Cristo, ele não se contém em emoção, abaixa a cabeça e chora. Chora por estar na presença do Cristo. Humildemente levanta o olhar, o Cristo mais próximo, e ele vê o Cristo chorando. Se assusta. Diz: Senhor, por que choras, Senhor? O Cristo permanece em silêncio. E ali, insistindo com que talvez ele não tivesse ouvido, Senhor, choras pelos descrentes da humanidade? E o Cristo responde: não, Eurípides. Não choro pelos descrentes, pois esses precisam do nosso amor. Choro por aqueles que conhecem o Evangelho, mas não os praticam. Eurípides retorna, e a partir daquele dia, nunca mais teve um minuto de descanso no trabalho da caridade e do amor. Eurípides Barçanufo, que veio a nos revelar muitas coisas, veio a nos ensinar muitas coisas, e principalmente isso, o seu exemplo. Somos, sim, conhecedores do Evangelho? Somos. Fica para as nossas reflexões o quanto dos ensinamentos do Cristo, que são tão claros, ensinamentos de amor, de caridade, o quanto de que nós temos aprendido, nós estamos praticando no nosso dia a dia. A paciência, a tolerância, a caridade, o perdão, a indulgência, das nossas relações com aqueles que nós mais amamos e nas nossas relações com aqueles que aparentemente nós não conhecemos. Quantas oportunidades de fazer o bem têm passado da nossa frente e a gente não tem aproveitado. Eurípides Barçanufo, um exemplo para as nossas reflexões. Não que a gente vá sair daqui da casa espírita com as asas prontas e fazendo tudo o que ele fazia, mas se pudermos, todos os finais de nossos dias, como nos recomendou Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, repassar o nosso dia, ver os nossos erros para buscar os acertos, as reparações, e perceber as oportunidades que tivemos de fazer o bem e não fizemos. E vamos corrigindo um pouquinho a cada dia, de certo. Estamos no caminho certo, que nos levará ao Cristo e ao Pai. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem. Peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus,
pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz! Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos. Ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas. Ó, Mestre, que Tu seja a luz do nosso caminho. Os seus passos pela areia da praia, o mar não desfaz. Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor, o convite de fazer de mim um instrumento de vossa vontade. Ilumina, Senhor. Contigo aprendemos a luz da verdade, da sabedoria, a luz do amor. Envolve-nos, Senhor, na tua proteção. Abençoa os nossos caminhos, que Tu seja a luz em nosso corpo. Que Tu possas, Senhor, nos orientar pela escola da vida, pelo amor, pela dor. E, enfim, Jesus, que possamos, ao retornar o mundo do amor e da paz, estar contigo, Senhor Jesus. Obrigado pela nossa existência, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado, Maria Santíssima, pelo Seu amor e pela Tua assistência. Obrigado, Jesus, nosso amor, pela Sua benevolência e suas bênçãos. E obrigado a todos